Bom, parte 2, ou se você for fazer as duas partes ou uma só, qual é a segunda opção? Para as pessoas que têm mais habilidade com o desenho, com a pintura, você vai também fazer um desenho, uma pintura, colagem, uma composição gráfica sobre papel. Ah, eu já tenho em casa tela, tinta, eu quero fazer uma pintura. O que você quiser e puder fazer a mais, beleza, tá? E a inspiração vai ser um conto da Clarice Lispector. Então, a diferença: na parte 1, na fotografia, você vai se inspirar ou na aparência da autora ou na aparência de algum dos personagens de um conto da Clarice. Quando eu digo na aparência, por mais que você tenha a descrição do personagem, a gente imagina muito quando está lendo. Então, na verdade, vai ser um trabalho de cocriação, né? Você tem já alguma coisa indicada no conto da autora, mas você vai criar também. A diferença é que na parte 2 você vai se inspirar na história como um todo. Então vamos supor que eu escolha o conto Amor. Tem aquela parte que a autora está dentro do bonde e ela entra em contato visual com o cego. E ela fica olhando para ele e ela fica incomodada porque ele tá na maior paz ali, e aquele encontro faz com que ela tenha uma catarse e ela começa a pensar uma porção de coisas. Então, assim, isso é muito presente no conto nos contos da Clarice. Então, você pode, por exemplo, retratar visualmente através de desenho, de pintura, de colagem. No PowerPoint eu deixei várias outras possibilidades. Isso, quem vai escolher é você, porque eu não conheço todas as suas habilidades. Tem gente que gosta de fazer escultura. Eu tinha alunos da segunda série do ano passado, que estão hoje na terceira série. Tinha umas meninas que elas adoravam fazer escultura. Então, como eu acabei de falar, o que você quiser fazer a mais, você fique à vontade. Mas por isso que eu deixei algumas opções e eu sempre digo, o que de repente eu não coloquei a opção lá e você quer fazer, entre em contato no chat e a gente conversa, tá? Então, voltando ao exemplo. Então, eu posso escolher uma parte do conto, uma cena, para eu retratá-la através da imagem. Ah, professora, eu não tenho habilidade, eu não mando bem no desenho nem na pintura, eu não sou muito criativo, essas coisas que vocês acham que não são, né? Ah, e o que eu posso fazer? Então eu dei outras opções, eu até mencionei no PowerPoint uma produção audiovisual. Então, de repente, se você não quiser fazer nenhum desenho, nenhuma pintura, nada nesse gênero, você pode, de repente, fazer uma leitura dramática. Então, leitura dramática é quando você pega, no caso da Clarice, que é o nosso ponto, né? Um conto, de preferência não muito grande, e você pode ler. Mas não é aquela coisa, você na cadeira, mastigando chiclete, com aquela camiseta amassada, balançando a cadeira que você está sendo... Não, tem que ter um cuidado na forma da apresentação. Independente de você escolher a fotografia, a composição visual ou audiovisual, então tem que ter o cuidado. Eu deixei destacado que praticamente metade da nota vai ser esse cuidado na hora de apresentar. Para quem não sabe, por exemplo, que é uma leitura dramática, como o nome está sugerindo, você vai ler o texto, você vai ler, no caso, o conto, mas interpretando. Então, para quem leva jeito, beleza. Para os meninos, por exemplo, da segunda série do ensino médio, que adoram cinema, quer fazer um mini doc, sabe, as possibilidades, como eu sempre digo, elas são inúmeras. Então eu sempre dou algumas, eu falo um pouquinho de algumas sugestões. Você pode até fazer um podcast. Ah, mas um podcast do quê? Pode ser um trecho do conto, você pode fazer um resumo. Só que assim, o que eu quero mesmo é que, independente a forma que você escolha em apresentar o trabalho, que seja bem feita e bem trabalhada.
Então não é porque vai escolher um podcast e você vai simplesmente ler de qualquer jeito, né? Então vai colocar uma trilha sonora, cuidado para a trilha não ficar mais alta que a sua voz, né? Porque tem que ser uma coisa de fundo, fazer um pano, não sobressair. Então esses cuidados todos que vocês precisam fazer. Então, resumidamente, a parte 1, uma das opções do trabalho é você fazer uma fotografia autoral, ou seja, você vai fotografar e você vai interpretar através de fotografia a autora Clarice Lispector ou uma personagem de algum conto da própria autora. A opção 2, você vai me apresentar uma composição gráfica, pode ser um desenho, pode ser uma pintura, pode ser uma gravura, pode ser... E aí vai, né, das suas habilidades, só que a inspiração vai ser a história toda, um conto todo da Clarice, e aí você vai decidir se você quer de alguma maneira abordar o conto todo, um trecho, aí você vai encontrar a melhor forma de apresentar isso para mim. Eu chamo atenção também na hora, vamos supor que alguém resolva fazer um desenho. Eu não gosto de falar desenho, eu sempre uso o termo composição visual, porque se eu pegar uma folha de sulfite, fazer um desenho na folha no meio do nada, isso é um desenho, é um elemento, né? E a ideia é que você faça um negócio mais trabalhoso no sentido de ser mais elaborado. Então, caso você opte pela composição visual, cuidado na hora, porque como que você vai enviar isso para mim? Você vai tirar uma fotografia e vai anexar lá em tarefas. Cuidado com essa fotografia. Eu até sugiro que você tire mais de uma, mas não é para mandar 5 fotografias iguais. Então vamos supor, tirou uma foto do geral, do trabalho todo, beleza. Tem partes que você gostaria que fossem destacadas porque você achou que ficou legal? Então aproxima, manda também outros pedaços, outros trechos do desenho, da pintura, enfim. E outra coisa, gente, parece que é muito básico, mas não é isso que acontece na prática. Tirou a fotografia, veja se ficou boa antes de enviar. Então, nós não teremos tempo nesse terceiro trimestre de eu ficar entrando em contato com o aluno, ficar, fulano, a sua fotografia saiu tremida. Olha, você diz que aparece que você anexou, mas não veio nada em anexo. Então, eu chamaria atenção, em particular, também para esses cuidados, não somente no registro, mas no envio dos trabalhos, ok? Então, como eu disse também, se surgir alguma outra ideia ou tiverem mais dúvidas, entrem em contato e a gente conversa pelo chat, tá bom? Um beijo, ótimo final de semana, ótimo trabalho e eu espero que o fato de eu ter desmembrado esse trabalho facilite aí para vocês, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus.